Então vamos iniciar a nossa EBD orando. Querido e amado Deus, nós te somos gratos por esta manhã tão gostosa que o Senhor nos concede, de estarmos aqui na tua presença para mais uma escola dominical. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor tem estado conosco, mesmo nesses tempos difíceis. E te pedimos que me conceda, ó Deus, sabedoria neste momento. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos começar a nossa aula. Nosso assunto é novo. Nós vamos estudar são 11 lições sobre o coronavírus e Cristo, de John Piper. Então, é um tema que nós estamos, a meu ver, saturados, que é do coronavírus. Mas vamos falar sobre a experiência do John Piper. John Piper é um pastor americano que escreveu este livro no mês de março, assim que a pandemia estava praticamente começando nos Estados Unidos. Então, neste livro, ele relata, no primeiro capítulo, ele fala sobre venha para a rocha, mas é uma ocasião dele dar o testemunho pessoal dele. Então, ele escreve este livro no final do mês de março. Como eu disse, mal tinha começado a pandemia lá nos Estados Unidos, registrando o primeiro caso em 11 de junho 11 de janeiro de 2020 na China. Portanto, nos Estados Unidos, e aqui foi aproximadamente no mês de março, e foi quando ele escreve este livro. Então, ele é um escritor que já tem vários livros, e ele tem 74 anos de idade. Nós vimos que a pandemia da coronavírus é um pequeno vírus, mas é um vírus invisível, mas que fez o mundo parar. Então, se parou tudo. Ninguém mais viaja. Grandes conferencistas tiveram que cancelar suas conferências ou então fazer online. As igrejas fecharam, os teatros, restaurantes, os clubes esportivos, tudo parou. Então, nós estamos de março até agora praticamente parados. Então, nós vimos que este caso desta pandemia não há precedente, porque em 1918 houve uma epidemia também que foi global, que foi da febre espanhola, da gripe espanhola, que foi uma influenza também. Então, as estatísticas informam que houve 50 milhões de mortos em todo o mundo. Então, hoje nós nos assustamos, mas a história, como nós vemos em Eclesiastes, nada muda, tudo vai repetindo conforme os tempos, não é? Então, as pessoas, na época da gripe espanhola, elas sentiam mal de manhã e no final da tarde estavam mortas. E assim, foi assim, de abrir valas, que eu tenho a impressão que muitas pessoas viram fotos de valas abertas da época, porque eram muitas pessoas que morreram. Então, nós vemos que só nos Estados Unidos, nesta época, morreu mais de 500 mil pessoas, que eram recolhidos os corpos desta forma. As cavadeiras vinham, recolhiam e já sepultavam. Então, nós vemos que a história se repete. Então, nós queremos ver agora o que nós temos
em quem nós devemos confiar nesses tempos difíceis, porque nós nos sentimos frágeis frente a esta pandemia, impotentes frente a essa situação. Não podemos fazer nada, vemos pessoas ficarem doentes e não podemos fazer nada. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estarmos firmes na rocha, que é Cristo Jesus. E para isso eu quero ler o Mateus 7, de 24 a 27, que é os 2 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então o que nós temos que fazer é estarmos firmados nessa rocha que é Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos Cristo nas nossas vidas, o que vai invadir os nossos corações é só o medo, a preocupação de que o nosso ente querido, seja atingido por elas. Mas também nós temos o Salmo 119, que diz, Salmo 119, 16, que diz que os nossos dias foram contados antes mesmo de nascermos. Então, nada vai tirar a nossa vida antes do dia que Deus já determinou na eternidade. Então, para isso, nós podemos ficar cada dia mais seguros na rocha que é Cristo Jesus. Mas falando do John Piper, ele sentiu-se impulsionado a escrever este livro, por quê? Porque ele sentiu que ele precisava dar este testemunho, porque ele teve, em 2005, ele foi informado de que ele tinha um câncer de próstata. E aquilo trouxe aflição à sua alma, como não era de espantar. Porque todos nós, quando sabemos de uma doença, que sabemos que é uma doença que acomete muitas pessoas e quase todos os casos são fatais. Então mas quando ele soube, o médico falou de probabilidades. Então ele tinha probabilidades de esperar para ver se realmente era ou não o câncer. Ele tinha a probabilidade em esperar pelos medicamentos. Ele tinha probabilidade de esperar os procedimentos que deveriam ser feitos, que era coleta de exames, de biópsia e tudo mais. E probabilidades nos remédios homeopáticos e probabilidade de uma cirurgia radical. Cirurgia radical é tirar toda a próstata. Aí ele informa que no livro que ele, em conversa com a sua esposa, num certo dia, a esposa dele chama Noel. É um nome interessante, mas é Noel. Então ele declara todas essas possibilidades, mas mais tarde ele expressa: nossa esperança não está na probabilidade, nossa esperança está em Deus. Isso não quer dizer que há 100% certo de cura, enquanto Deus, os médicos só dão probabilidade, os médicos dão probabilidades de apenas curas, mas não de 100%. Mas Deus é o médico dos médicos. Então nós vimos que a rocha da qual falamos é melhor que isso. Sim, melhor que uma cura. Então,
estar na presença de Deus, estar firmado, com os pés firmes na rocha que é Cristo Jesus, é muito melhor do que todas estas coisas. Enquanto ele se preparava para fazer o exame, ele começou a refletir sobre o que estava acontecendo. Então, ele acha que posso ter cura. Deus lhe trouxe à mente algo que havia lido recentemente na Bíblia, que era a confiança de Deus, que Deus falou a ele, a confiança de Deus através da Bíblia, que é a palavra dele. Então, Deus falou e ainda fala em sua palavra, porque a Bíblia, é assim que nós devemos entender a Bíblia, como a voz de Deus. Enquanto John Piper aguardava o resultado da biópsia, que confirmaria que realmente tinha câncer, ele ouviu a voz de Deus. John Piper, isso não é ira, viva ou morra, você estará comigo. Aqui está o que ele realmente disse, que Deus disse, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Então nós temos que ter a consciência que vivamos ou morramos, nós temos que viver para Cristo. Acordado ou dormindo, vivo ou morto, diz ele, estarei vivo com Deus. Como pode ver? Eu sou um pecador, nunca vivi um dia sequer sem ficar do lado dos padrões de amar e de ser santidade de Deus. Como Deus pode dizer, John Piper, estará comigo, viva ou morra? Ele expressa, John Piper, que nem um tempo ele havia parado para dedicar realmente à santidade. E é o que nós devemos, estar cada dia buscando em Deus, buscando nessa rocha o verdadeiro sentido da vida, que é de nós, de santidade, de anunciarmos o Evangelho a outras pessoas. Deus nem mesmo esperou a pergunta para responder. É para a causa de Jesus somente. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que viver somente para Jesus. Nada mais nos interessa, porque é Jesus que morreu por nós. Por causa da sua morte, não haverá ira contra mim, não haverá coisa da minha perfeição. Meus pecados, minha culpa e meu castigo caíram sobre meu Salvador, Jesus Cristo. Ele morreu por nós, é o que a palavra dele diz. Portanto, estou livre de culpa, livre de punição, seguro no favor misericordioso de Deus. Viva ou morra, Deus disse, você estará comigo. Que maravilha! Este depoimento de John Piper. Vivendo ou morrendo, ele estará sempre vivendo em função da graça e da misericórdia de Deus. Isso é muito importante, diferente de apostar na probabilidade do câncer ou do coronavírus. Esta é uma rocha firme sob meus pés. Não é frágil, não é areia. Então, viver com Jesus é a melhor segurança que temos para os nossos pés, é andarmos garantidos de que a rocha não abala.
E nós não deveremos ser abalados se nós estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Porque como lemos no texto, se nós estivermos firmados, construído qualquer coisa nesta vida sobre a areia, vem a tempestade e leva. Nós vemos que a cada momento a areia se move com os ventos. E em Cristo, quando nós estamos firmes, a rocha não modifica, a rocha não sai do seu lugar, mas permanece firme. Então que estejamos sempre firmes na rocha que é Cristo Jesus. Então nós temos também esperança de que a rocha é sólida para o porvir. Então nós vemos que, mas isso não é tudo. Alguém pode ler isso e dizer: pessoas religiosas como eu e você, podemos encontrar esperança apenas no porvir. Não é verdade, porque o nosso Deus tem envolvimento com o aqui, com o agora. Deus começou tudo na criação. Suponho, e traz finais felizes sempre. Onde Deus está agora, durante o surto do coronavírus, Deus está conosco. Ele pode nos trazer o coronavírus, mas Ele vai nos livrar do coronavírus. Nós podemos ficar doentes? Podemos ficar, sim. E podemos ter medo? Podemos, porque a Bíblia nos relata em vários lugares de que todos têm medo, que temos medo, que o medo é inerente ao ser humano. Desde Jonas, desde Gênesis até Apocalipse, Deus está sempre alertando: não temas. Nós vemos lá em Gênesis que Deus fala com o próprio Abraão: não temas. Abraão também com certeza teve medo. Quando ele ofereceu Isaque, estava a caminho para oferecer Isaque, com certeza ele teve medo de perder o seu filho. Como Deus promete um filho que seria a possessão, teria toda a terra, seria descendência dele, e de repente Deus pede. Com certeza Abraão teve medo. Então nós vemos aqui em Gênesis 15, no versículo 1, que parte B: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E como pode ser essa promessa e depois Deus pede o sacrifício? Abraão, se Deus falou isso com Abraão, é porque Abraão estava com medo. Neste momento dessa promessa, Abraão, Deus havia prometido um filho a Abraão. E não era Ismael, era Isaque, o filho que ele ia ter. E ele temia porque ele já tinha muita idade. E como Deus ia conceder a ele? E depois Deus concede aquele filho, e em seguida Deus faz com que aquele filho vai ser pedido em holocausto. E aí nós vemos em Gênesis, em Apocalipse também. Então nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, o ser humano não muda. Nós vemos aqui, em Apocalipse, quando João vê o céu aberto também. Apocalipse 1:17, a parte B: não temas, eu sou o primeiro e o último. Depois vemos na carta à igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. Gente, nós não temos que temer sofrimento, porque nosso Deus é um Deus de provisão, um Deus que vê além de nós. Nós vemos também que Deus é a nossa esperança, que Deus é o nosso socorro bem presente. Nós vemos em
Salmos 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai. Nós ficamos tão oprimidos por causa desse coronavírus, quando Deus mesmo fala para nós aquietarmos o nosso coração, porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele estará conosco em qualquer tempo, em tempos de angústia e de tribulação. Também vimos no Salmo 121, que Deus é o nosso socorro. De onde me virá o socorro? Vamos ler o Salmo 121, que é um salmo que também retrata a nossa preocupação frente às dificuldades. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não estamos pedindo socorro para qualquer um. Nós estamos pedindo socorro para Deus, o Criador de todas as coisas, que tem todas as coisas nas palmas das suas mãos. Deus criou o mundo lá no princípio. Ele não abandonou a sua criação. Ele continua nos protegendo, nos abençoando, nos dando esperança de que Ele é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Então nós vemos que John Piper, eu acho que, de fato, atribui um valor muito alto à alegria na presença de Deus, após a morte por bilhões intermináveis de anos. Então, muitos anos se passaram, tantas tragédias houveram no mundo, mas o amor e a graça de Deus prevalece, porque, como nós vimos, Deus é o Criador de todo o universo. Todas as coisas estão no seu domínio. Em oposição, digamos, sofrimento sem fim. Não, mas a rocha abaixo dos meus pés é o que eu quero compartilhar agora, diz John Piper. Na pandemia do coronavírus, se não fosse a Covid, seria o câncer, que estaria dando tristeza ao seu coração. Também em 2014, ele foi acometido, John Piper, acometido de uma embolia pulmonar, que não se manifestou. Era de uma aparência, de um motivo, sem motivo aparente. No entanto, ele estava com embolia. E essa embolia, nós sabemos que a embolia, ela pode andar e pode, inclusive, atingir o cérebro. Várias partes do nosso organismo pode ter uma embolia, que é um coágulo. Então, mas nós vamos ver que ele também não foi, tanto é que ele teve o câncer em 2005, ele teve a embolia em 2014, em 2020 ele está escrevendo este livro. Então, centenas de calamidades pode saltar a nossa porta a qualquer momento. Quer dizer, nós não estamos livres de nada. Qualquer momento pode vir à nossa porta, qualquer calamidade. Nós sabemos que Daniel e os seus amigos na Babilônia foram livres. Não foram livres, os amigos de Daniel não foram livres de serem jogados na fornalha. Mas Deus esteve com eles dentro da fornalha. Daniel não foi livre de ser jogado na cova de leões. Mas Deus esteve com ele lá dentro da cova de leões.
Isso nós podemos encontrar no livro de Daniel. Então, qualquer hora pode bater a nossa porta, só que nós temos uma esperança. E a esperança que temos é a esperança de que o Senhor, Deus, é o Rei Supremo, é aquele que cuida das nossas vidas. De eternidade a eternidade, Ele está sempre cuidando da sua criação. E nós, quando Deus nos criou o homem, Ele nos criou como a melhor criação dele. Não foi uma criação que Ele mandou com a sua voz e tudo surgiu. Não. O homem Ele fez com peculiaridade. Ele trabalhou com as suas mãos e fez a sua imagem e semelhança. Por isso, nós somos diferenciados. E Deus nos guarda a cada momento. Então nós vemos aqui no Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Aí nós vemos no versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então a nossa esperança só pode vir do Senhor. Em nenhum outro podemos ter esperança. Nós não podemos esperar no futuro, porque pela graça de Deus nós não conhecemos o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Então nós temos que esperar que o presente hoje é a nossa esperança de que nós temos confiança de que Deus estará conosco, está conosco. Ele é a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então nós não temos o porquê de nos angustiarmos, de perdermos a nossa confiança em Deus. Então a nossa esperança é poder presente. A esperança impede que as pessoas se mantenham agora. A falta de esperança faz com que tantas pessoas hoje estão doentes. Muitas pessoas hoje, por causa do corona, estão com estresse emocional, estão com depressão, estão doentes, não só o físico, mas as suas almas. Então, por quê? Porque não deposita a esperança naquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Deus que nós temos que ter esperança, porque a nossa esperança não é no aqui e agora, mas a nossa esperança está no porvir, né? Então nessa esperança nós temos que ajudar as pessoas a sair da cama e ir trabalhar, porque quantas pessoas estão afundadas hoje nos seus leitos, justamente porque não têm esperança, estão tristes, abatidas, com medos de colocar o seu rosto até a porta. Nós estamos vivendo um tempo de angústia. Hoje nós estamos escravos da máscara, escravos do álcool gel. E isso, nós temos que viver na dependência de Deus. Temos que termos os nossos cuidados, mas nós não temos que colocar a nossa esperança naquilo que não vem do Senhor. Nossa esperança tem que ser na rocha, que é Cristo. Vamos ler Romanos 5, de 1 a 2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então esta tem que ser a nossa esperança do porvir é na glória de Deus. É a glória que está por vir. Esta é o mais importante que temos que esperar, que é a glória vindoura, né? Então nós temos que agirmos hoje. Nós temos que dar sentido à nossa vida, mesmo
nossa vida em casa, trancados em casa, fechados em casa. Nós temos que dar sentido à nossa vida nessa quarentena. Nós temos que ser obedientes. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele para que não fiquemos doentes. Não venhamos a adoecer o nosso corpo, porque se Cristo vive em nós, o Espírito Santo de Deus vive em nós, nós temos que ter um corpo saudável. E temos obrigação de cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo, o Senhor habita nele. Então nós temos que liberar do egoísmo, advindos do medo e da ganância do agora. Gente, é o que eu já disse, nós temos medo, desde sempre nós tivemos medo. Desde Gênesis a Apocalipse, sempre Deus alerta: não temas, não temas. Com o próprio povo de Israel, lá no deserto: não temas, eu serei contigo. Então nós temos que ter em mente essa expectativa de que Deus estará sempre conosco. E que também Deus nos capacita o amor, a intrepidez e o sacrifício. Agora, porque o amanhã, não. O que nós tivermos que fazer, nós temos que fazer hoje. O presente nós conhecemos, o amanhã não. Portanto, nós temos que ter cuidado antes de menosprezar o porvir. O porvir pertence a Deus e não a nós. A nós pertence somente as coisas que foram reveladas. Então, o amanhã pertence a Deus. Então, nós vimos aqui que John Piper diz: a doce palavra de Deus no consultório do urologista. Viva ou morra, você estará comigo. Essa esperança através da morte e ressurreição de Jesus me faz querer derramar a minha vida para o bem dos outros, agora, visando o bem eterno deles. Então, o que nós fizermos hoje é para a gente ver na eternidade os frutos que nós podemos fazer hoje. É para engrandecimento da glória de Deus, para honrá-lo e glorificá-lo. É para produzir frutos dignos do reino. E também, apaixonado pela sua vida, usar melhor isso, tirar o tremor. E encher de zelo para tornar conhecida a grandeza de Jesus Cristo. Então, tudo isso que estamos passando, nós temos que mostrar que em tudo isto, Deus está mostrando a sua glória, a sua majestade, que Ele é superior a tudo isso, que nada foge aos olhos de Deus, que tudo acontece porque está nos planos de Deus acontecer. Então, que nós venhamos a honrar ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor, através das nossas vidas, de tudo que fizermos, tudo que vier às nossas mãos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Assim nos diz a palavra de Deus. Então vamos ver em 2 Coríntios 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Então, gente, vamos amar ao Senhor, vamos gastar o nosso tempo no reino, vamos celebrar ao Senhor através das nossas vidas, através do que Deus tem feito, tem nos abençoado, tem nos preservado a vida. Sabemos que há muitos irmãos enfermos, mas também sabemos que em tempo algum Deus os abandonou. Sabemos que em todo tempo o Senhor está a consolá-los. Então, diz
diz John Piper, eu de boa vontade, para trazer tantas pessoas comigo quanto possível para a alegria eterna. Deus é especialista no porvir, e não só, aqui e agora. Nosso Deus tem o controle de tudo na palma de suas mãos. Então nós temos que ter essa garantia, passarmos essa garantia que temos a outras pessoas, de que nós, o porvir não pertence a nós, o amanhã pertence a Deus, mas temos certeza de que todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então vamos ver Isaías 49, 15 e 16. Como 49, 15... 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então nada foge ao olhar do Senhor. Tudo está sob o controle de Deus. Então o que nós devemos fazer? Anunciar as boas novas de salvação para quem ainda não conhece a Jesus. Aproveitarmos essa situação. John Piper disse, quando ele soube do estado dele do câncer, antes ele dizia que ele estava bem. Depois ele disse, me sinto bem. Por quê? Porque o estado dele, de estar se bem ou não, é controlado por Deus, pois o amanhã pertence a Ele. Então isso nós vemos em Tiago 14, Tiago 4, 13 e 15, a 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, eu antecipei. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então nós temos por hábito sempre falar, não, eu vou fazer. E não, nós temos que sempre colocarmos, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo, como diz Tiago. Por quê? Porque a nossa vida, hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, porque a nossa vida pertence a Deus. E como Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina. Todos nós conhecemos neblina, às vezes acordamos de manhã, tem neblina, e logo aquela neblina passa e torna-se um dia lindo. Assim é a nossa vida, passageira. E não pertence a nós o amanhã. Então nós não temos garantia nenhuma de que amanhã iremos fazer isto ou aquilo. Então nós temos que permanecer na rocha. Eu e você. Não é questão de eu querer ou não. A rocha é a única segurança que temos. É esta permanência na rocha que nos dá esperança, que nos enche de gozo, mesmo em meio a tempestades que a vida nos oferece, a meio à pandemia. O Senhor está sempre conosco.
Porque Ele tem que ser a nossa rocha, Ele tem que ser a primazia ter a primazia das nossas vidas. Então, e não é só agora, não é só hoje que nós temos que estar firmes na rocha, por causa da pandemia, mas nós temos que estarmos sempre firmados na rocha, que é Cristo Jesus. A rocha que é Cristo Jesus, que é aquele que nos salva, que nos livra de todo o pecado, porque Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. Então, recapitulando, Jesus é a nossa fortaleza, no Salmo 46, e que nós devemos aquietar o nosso coração, que nós não devemos temer, nós devemos e Ele é o nosso socorro, para onde nós podemos correr, como diz o Salmo 121, e que nós devemos sempre estarmos atentos de que a nossa vida é passageira, como diz Tiago, e que os nossos dias estão contados, nada acontecerá antes, antecipar os nossos dias, nem vai prorrogar, como está em Salmo 139, versículo 16. Então nós temos que estarmos firmes e termos sim que cuidar de nós, com a esperança de que o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa rocha, e aquietarmos o nosso coração, para que o Senhor seja louvado através da minha vida e da sua vida, porque o Senhor é o nosso Salvador, aquele que nos amou lá no princípio e nos deu Jesus para morrer em nosso lugar. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, louvado seja o seu santo nome. Nós queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que salva as nossas almas, o Deus que tira todo o medo do nosso coração, toda a ansiedade, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Louvado seja o seu santo nome, de eternidade em eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.